Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, graças a Deus, Deus está abençoando os nossos dias, está chegando mais um café da manhã, vamos dar início, Vamos dar continuidade, melhor dizendo, ao livro de Jó, hoje o capítulo de número 4, aonde o Elifaz, amigo de Jó, vai fazer uma reflexão. Vamos para o contexto para entendermos o texto. Depois que Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e os seus amigos não falavam nada, só ficaram observando, aí um amigo de Jó, Elifaz, ele resolveu se pronunciar, Então, Jó capítulo 4 começa com a fala de Elifaz, um dos seus amigos. Depois do grande lamento, aquele profundo lamento de Jó, no capítulo 3, esse amigo decide responder. E ele começa de forma aparentemente gentil, reconhecendo que Jó já tinha aconselhado muitas pessoas no passado, porém logo passa a insinuar que o sofrimento de Jó pode ser consequência de algum pecado. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso, A pessoa está vivendo uma vida maravilhosa, uma bênção, é de Deus. Aí a pessoa começa a passar por dificuldades, olha aí, isso aí é consequência de alguma coisa que está fazendo de errado. Quando na verdade o mundo espiritual é que está movimentando, a pessoa está sendo provada, Deus permitindo alguma prova para que Deus possa colocar essa pessoa num patamar maior. Então nós não devemos se meter nesta questão. Nós não somos juízes. A Bíblia diz que só existe um juiz e um legislador. Conhecendo a história de Jó, nós sabemos que essa fala desse seu amigo não combina com a verdade. Então, principais pontos do capítulo é a repreensão sutil do verso 1 ao 6. Elifaz diz que Jó sempre fortaleceu os fracos, mas agora que a dor chegou até ele, está abatido. Ele sugere que Jó deveria confiar na sua própria fidelidade. Aí tem mais um ponto aqui muito forte, A teologia da retribuição. Do verso 7 ao verso 11, ele afirma que os inocentes não perecem, insinuando que o sofrimento é resultado de erro ou pecado, Para um amigo de Jó, ele faz: Deus recompensa os justos e pune os ímpios nesta vida. Tá vendo? Tá falando sem conhecimento. Ele não sabe da real história. Jó, de fato, não tinha feito nada. Aí tem mais um relato aqui, Uma visão espiritual. Do verso 12 ao verso 21, ele faz conta que teve uma revelação noturna, onde ouviu que nenhum homem é mais justo do que Deus. Ele reforça a ideia de que o ser humano é falho e que Deus é perfeito e justo. Mais uma vez ele está insinuando que tem algum erro em Jó. A mensagem central desse capítulo é o seguinte: ele apresenta uma visão rígida. Ele diz assim, se há sofrimento, deve haver culpa. Mas quem conhece a história de Jó sabe que Jó não tinha culpa. Então ele está julgando, está falando sem conhecimento, Porém, esse livro de Jó, ele mostra que essa lógica não explica toda a realidade. O sofrimento de Jó não era punição por pecado, mas parte de algo maior que ele não iria compreender. Vamos lá então? Capítulo 4, verso 1 do livro de Jó diz assim: Então respondeu Elifaz o Tenamita e disse. Então, depois dele ver tudo que Jó falou lá no capítulo 3, ele fala assim: eu vou falar alguma coisa. Aí ele diz: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Ele está dizendo assim: Jó, será que eu posso falar alguma coisa para você poder ouvir? Ou de repente, se eu falar alguma coisa, você vai se entristecer? Quer falar, Verso 3:
eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçaram e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Ele falou: Jó, você foi um cara que já ajudou muita gente, um cara que abençoou muita gente, né? Levantou muita gente caída. Olha o verso 5. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Ele está dizendo: ô Jó, você sempre foi o cara que aconselhou um monte de gente, o cara que levantou um monte de gente caído. Aí agora vem a tua vez, você não suporta? Irmãos, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Esse cara não tinha noção da vida de Jó. Ele dizia que era amigo de Jó, e o texto chama ele de amigo, mas ele não conhecia Jó. Porque se ele conhecesse Jó, ele colocava a mão no fogo por Jó. Ele ia saber que Jó não tinha praticado nada, mas ele estava tentando achar algum erro em Jó. Verso de número 6, ele diz assim: porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Ele está dizendo: você não confia em Deus? Tu não é servo de Deus? É dessa forma que ele está dizendo. Tu não é servo de Deus? Tu não tem esperança em Deus? Você não guardou a sua integridade nos caminhos de Deus? Aí o verso 7 ele diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Irmãos, que coisa triste, né? Ele está tentando de fato dizer para Jó que tudo o que aconteceu na vida de Jó é culpa de Jó. Só que Jó não tem culpa. Ele está dizendo: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Aonde foram os sinceros destruídos? Ele está dizendo: alguma coisa tem de errado em você. Porque se você é inocente, você não tem que passar por isso. Se você de fato é sincero, você não pode ser destruído. Está repreendido, né, irmãos? Tem muita gente que faz isso porque não sabe da vida da outra pessoa, só quer julgar. Verso 8. Segundo eu tenho visto, ele dizendo: os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Caramba, dá até vontade de mandar esse homem calar a boca, né? Verso 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes do leãozinho se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa, e os filhos do leão andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo. É quando ele vai dizer que ele teve uma visão, né? E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Irmãos, essa visão que esse homem teve foi de um demônio. Essa visão, esse sonho, sei lá, que esse homem teve, essa revelação, era um espírito maligno que estava tentando colocar nesse amigo de Jó que tudo que aconteceu na vida de Jó era culpa de Jó. Mas torna a repetir, quem conhece a história de Jó sabe que Jó não fez nada. Mas ele está dizendo: tive uma visão, um espírito apareceu diante de mim e falou: olha, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Irmãos, quando nós voltamos no texto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós sabemos que o diabo teve essa conversa com Deus, e o ódio dele de Jó era porque Deus falou que Jó era um homem justo. Então ele, com muita ira, ele não aceitou isso. Ele falou: não, ele não pode ser justo, eu vou preparar alguma coisa, ele vai blasfemar contra Deus. Então, quem foi o espírito que se apresentou diante desse amigo de Jó para fazer essa pergunta para esse amigo? Certamente foi o demônio. E vem ele aqui dizer assim:
eu não conhecia a feição dele. Lógico, era um espírito maligno. Esse homem aqui estava totalmente envolvido por esse espírito para tentar fazer Jó sofrer mais do que já estava sofrendo, com indagações, com acusações. E quantas pessoas fazem isso conosco? Eu passei poucos tempos por isso aí, né? Por causa de momentos que passei, e eu profetizo que passei, né? O carro deu defeito, o veículo que eu tinha, automotor, uma moto também, deu problema e não consegui achar. Os irmãos têm noção de algumas coisas aqui. Aí uma enfermidade que veio, que fui a médico várias vezes, não consegui achar a solução. Aí comentando com uma pessoa que eu pensei que fosse alguém de Deus, essa pessoa, um dia com muita ira, jogou isso no meu rosto. Ah, pode ter certeza, de repente, tá fazendo alguma coisa aí, e Deus está permitindo, que Deus é justo. Eu na hora repreendi, eu falei, tá repreendido no nome de Jesus. Se Deus de fato é justo, e Ele sabe quem eu sou, então o que você está falando para mim não cabe sobre a minha vida. Eu sei por que eu estou passando nisso, né? Ou estou passando por isso. Não tem nada a ver com pecado. São momentos, irmãos. Existem momentos na nossa vida que vai muito bem. Existe um momento da nossa vida que não vai muito bem. E Jesus não enganou ninguém. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. E essa palavra aflições que está no plural são em vários campos da nossa vida. Mas ele diz o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus venceu, certamente nós que servimos a Ele também venceremos com Ele. E era isso que esse amigo, né? Aqui eu posso até conjecturar uma palavra, cheio de espírito maligno acusador, estava tentando acusar Jó. Olha o que diz o verso agora de número 18. Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados. Eternamente perecem, sem que isso se faça caso. Aí ele encerra no verso 21 dizendo: porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Irmãos, quanta acusação, né? Quantas indagações. Quando eles chegaram, os amigos de Jó, diante de Jó, eles viram a situação de Jó, ficaram chorando, jogaram cinza na cabeça, cinza para o alto, e não tinham o que falar. Aí depois, quando abre a boca para falar, perdão da palavra que eu vou dizer, fala besteira, né? Porque não conhecia o amigo Jó, não sabia nada do que Jó estava passando, e já chegou o julgando. Vamos ficando por aqui. Esse é o Jó capítulo 4, se Deus permitir, amanhã voltaremos ainda com esse ele faz tentando achar algum erro em Jó, né? O tema de amanhã será no capítulo 5. Ele faz, incita Jó a buscar a Deus, como se Jó não buscasse, né? E quantas vezes eu encontro pessoas assim, faz isso, faz aquilo outro, como se eu não estivesse fazendo. Mas é assim mesmo, para acusar tem muitos, para ajudar são poucos, né? Então, se Deus permitir, amanhã voltaremos com Jó capítulo de número 5. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse café da manhã. Todos os dias, obrigado por nós colocar na sua mesa para ouvir a sua voz através do seu servo. Obrigado por esse café da manhã. Todos os dias, obrigado por nós colocar na sua mesa para ouvir a sua voz através do seu servo. Cura, Senhor, através
desta palavra. Salva, Senhor, através desta palavra. Abençoa, Senhor, através da tua palavra. Obrigado por esse café da manhã. Todos os dias, obrigado por nós. Colocar na sua mesa para ouvir a sua voz, através do seu servo. Cura, Senhor, através desta palavra. Salva, Senhor, através desta palavra. Abençoa, Senhor, através da tua palavra. Cura, Senhor, através desta palavra. Salva, Senhor, através desta palavra. Abençoa, Senhor, através da tua palavra. Obrigado por esse café da manhã.